Os constantes escândalos de corrupção fazem com que os conceitos de ética e moral sejam rotineiramente relacionados à prática política. Note-se, entretanto, que tais conceitos não são sinônimos, sendo de grande relevância o entendimento das diferenças entre ambos para compreendermos o seu entrelaçamento com as relações humanas. No episódio de hoje, além de buscar definir a ética e a moral, o deputado Luiz Paulo buscará contextualizar tais definições na sociedade como um todo e, principalmente, no mundo político contemporâneo. Falaremos sobre a Operação Lava Jato, sobre prisão após condenação em segunda instância, sobre a relação entre os poderes legislativo e executivo e sobre os inúmeros escândalos de corrupção durante a pandemia, incluindo o andamento do processo de impeachment contra o governador afastado, Wilson Witzel. Por fim, como acontece em todos os programas, destacaremos os fatos positivos e negativos da semana, no quadro Bola Dentro e Bola Fora. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos a mais um enriquecedor bate-papo com o deputado Luiz Paulo. Bom dia, deputado. Tudo bem com o senhor? Olha, Pedro, bom dia. Agora, o bem-estar social vai muito mal. Eu, individualmente, estou resistindo, mas há no ar um grande mal-estar social. Deputado, para a gente iniciar o nosso podcast da semana, vamos à primeira pergunta, que é o seguinte, deputado: como os conceitos de ética e moral se inserem na sociedade contemporânea? Pedro, a ética, ela deriva da filosofia, desde Platão e Aristóteles. E a ética é uma coletânea de princípios coletivos que visam o bem-estar comum, isto é, o bem-estar social. E a ética, ela sempre irá abordar os fundamentos da moral, que derivam dos usos e costumes. E a ética, no momento que nós vivemos, nessa sociedade contemporânea, ela devia estar de mãos dadas com a política. Ética e política deviam ser inafastáveis, porque ambos, a ética e a política, deveriam visar única e exclusivamente o bem-estar social. Deputado, e na política, pode-se dizer que houve mudanças em relação ao entendimento de moralidade nos últimos anos? Olha, a política e a ética, né, que deveriam estar de mãos dadas, elas vêm se distanciando há muitas décadas. E nos últimos 20 anos, eu comecei a verificar que a política estava se tornando amoral. Não é imoral, não. Amoral. Isto é, nem reconhecia as questões da moralidade. Então, essa evolução negativa da perda ética na política e na gestão pública dos mais diversos poderes começou a sofrer um duro golpe a partir de 2014, quando se instalou a Operação Lava Jato lá em Curitiba. E, a partir daí, os alicerces da corrupção no nosso país, nas mais diversas unidades federativas, felizmente, começou a ser abalado. Mas esses 8 anos de avanços agora está sofrendo novamente um grande retrocesso, porque a reação, não só de partidos políticos, mas também de poderes constituídos, tem sido muito grande, né? Para cada um empregando o seu espírito de corpo, ter as salvaguardas negativas para continuarem a agir, muitas vezes, à margem
dos conceitos éticos e morais, isto é, à margem do bem comum. O senhor entende, deputado Luiz Paulo, que a Operação Lava Jato contribuiu para mudanças de paradigmas na prática política? E a continuidade das investigações poderia atingir também o Poder Judiciário? E, por fim, deputado, as novas revelações de possíveis abusos por parte de membros da Força Tarefa invalidam a importância da operação? Ô Pedro, a luta da Operação Lava Jato, criada lá em Curitiba, em 2014, era exatamente combater o patrimonialismo que se exacerbou em nosso país. Então, esse patrimonialismo, ele tem visado unicamente o bolso dessa plutocracia corrupta que se instalou no Brasil. E a Operação Lava Jato deflagrou uma guerra contra essa plutocracia corrupta. Inicialmente, esta guerra foi vitoriosa, porque muitas ações criminais por corrupção foram abertas em diversas unidades federativas a partir da Operação Lava Jato. Mas alguns membros do Ministério Público, incluindo aí, principalmente, o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador de Justiça, Daltan, teriam infringido os princípios éticos que deveriam ser suas respectivas condutas. E, a partir daí, função de gravações conseguidas totalmente de forma ilegal no submundo da web, na Deep Web, vieram à tona. E isso tem feito com que aqueles que foram atingidos por essa Operação Lava Jato reagissem fortemente a fim de desconstituir estes processos. É uma reação muito unificada hoje, porque ela associa alguns partidos de esquerda com alguns partidos de direita e se infiltra também pelo poder judiciário, além do poder executivo e do poder legislativo. Ora, então estamos vivendo agora um momento de retrocesso, e que só poderá ser paralisado se houver uma reação da opinião pública, porque senão vamos voltar à fase que o patrimonialismo irá tomar conta de novo das ações governamentais, como acabamos de assistir aqui no estado do Rio de Janeiro, e cada grupo de mando desse país, função do foro privilegiado, ficarão isentos de serem investigados, julgados e, quiçá, até condenados. Agora, em relação à tão debatida prisão em segunda instância, deputado, o senhor é a favor ou contra? Todo processo administrativo, criminal, todo, é a regra judicial, é a regra administrativa, tem que ter duas instâncias. A primeira, que é julgada por vou chamar um juiz, um julgador, individualmente, e a segunda, quando é decidida a revisão desse julgamento ou não, por uma instância coletiva. Essa é a regra básica. Duas instâncias. Vamos para a questão da multa de trânsito. A multa de trânsito, você recorre, tem um julgador. E depois terá uma visão, poderá ter uma revisão em processo coletivo. O processo coletivo julgou, acabou. Você tem que pagar. Então, é esse mesmo princípio que é o princípio que tem que valer para a coordenação criminal.
Você foi julgado na primeira instância, foi condenado. Você recorre à segunda. A segunda é coletiva. É mais de um juiz. No mínimo são 3. Pode ser 3, 5, 7, 11, como o caso do Supremo. Perdeu lá, acabou. Evidentemente, foi condenado em segunda instância, tem que pagar a pena. E isso vale também, muitas vezes, você é absolvido em primeira instância. O Ministério Público recorre. A segunda instância vai dar o veredito definitivo. Então, eu sou totalmente favorável à prisão em segunda instância. Aqui no Brasil, nós temos, na verdade, 4 instâncias. Você é julgado em primeira, no teu estado, recorre, é julgado em segunda, depois pode recorrer ao STJ, e se tiver uma questão constitucional, pode recorrer ao STF. Fora todos os instrumentos que você pode utilizar como defesa ao longo dessas 4 etapas, o que leva muitas vezes ao crime prescrever. Porque, veja só, um crime de corrupção, a pena máxima é 12 anos. Ele prescreve com 16 anos. Então, se passar mais de 16 anos, o crime, sem julgar, o crime vai estar prescrito. Então, eu acho que esse seria um grande avanço, mas que hoje não se cogita no Congresso Nacional, infelizmente, de estabelecer essa regra, que já foi uma regra vigente no Brasil. Mudou exatamente para proteger cabeças coroadas do nosso país. No Rio de Janeiro, deputado, o senhor é autor do pedido de impeachment do governador afastado Wilson Witzel por envolvimento em desvios. Como o senhor encara a corrupção em tempos de pandemia? E em que fase se encontra o processo de impeachment? Porque a população vem reclamando da demora de todo esse processo. Ô, Pedro, a última pandemia que nós tivemos conhecimento foi da gripe espanhola, que já faz mais de 100 anos. E agora estamos vivendo a pandemia do coronavírus, que tem sido drástica para o nosso país, com um volume de contaminados sempre crescente e de morte também. Então, o que seria esperado dos gestores em período de pandemia? Que eles estivessem unidos para, de fato, minimizar os impactos da pandemia na nossa população. E o que nós verificamos, de fato? Alguns até tirando proveito político da pandemia, mas outros aproveitando o período pandêmico na área da saúde e se locupletando através da corrupção, o que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro. Corrupção é crime. Em período de pandemia, tem que ser considerado crime hediondo. Então, houve aqui, né, um conluio entre gestores da Secretaria de Saúde, né, passando pelo governador, e empresários corruptos que invadiram, assaltaram o erário nesse período de pandemia. Isso, evidentemente, é crime e abala qualquer princípio ético e moral. E depois, esses gestores querem cobrar da população comportamentos dignos. E a população também raciocina e diz o seguinte: que moral eles têm? Porque quando os dirigentes maiores, eleitos pela população, não se comportam de forma ética, ficam sem autoridade de pedir isso à população. Veja só. Só essa semana verificamos o presidente da República, numa posse do ministro, sem máscara, com as seguranças sem máscara, e os convidados, na grande maioria também, todos aglomerados. Isso está passando na televisão toda hora. Aí eu digo para a população assim: não se aglomera. Isso vai aumentar a contaminação.
Aí eles vão pensar assim, a população, ué, mas contamina a gente e não contamina o presidente da República e os ministros? Essa falácia é que está difícil de enfrentar. Então, temos que lutar contra isso tudo, contra esse negacionismo e também a corrupção. O processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel, que eu fui autor junto com a deputada Lucinha, está amoroso, sim, mas por causa dos recursos intermináveis que existem nos tribunais superiores. Porque falta muito pouco do Tribunal Especial Misto para ele ser concluído. Faltaria a oitiva, isto é, se ouvir novamente, a pedido da defesa, o secretário afastado e preso, corrupto, Edmar Santos, que fez delação premiada, depois ouvir o próprio indiciado, que é o governador afastado Wilson Witzel, e em seguida fazer o julgamento final. Mas, para isso, está se aguardando o acórdão do STJ, decisão do STF, pedidos da defesa, etc. Mas acredito que, no meado do mês de março, essas questões estarão superadas e o procedimento de impeachment continuará. Eu quero lembrar que o governador está afastado pelo Tribunal Especial Misto e também está afastado, agora mais recentemente, por 1 ano, pelo Superior Tribunal de Justiça, aí em caso de processo de corrupção, né, que foi acatada a denúncia do Ministério Público. E aí eu queria, Pedro, fazer uma diferença para que a gente volte à origem do nosso tema inicial, ética e moral. Quem julga crime é o Tribunal de Justiça. Código Penal é com o Tribunal de Justiça. Impeachment é infração político-administrativa. Quem decide é o parlamento. E aí vem um conceito que muita gente fala, mas às vezes não tem a devida reflexão, que é o conceito da ética, né? Mas a ética ligada ao próprio parlamento. Porque nos parlamentos tem um conselho de ética que visam julgar a quebra do decoro parlamentar. O que é a quebra do decoro parlamentar? O decoro parlamentar pertence ao parlamento. Então, quando um deputado age ética e moralmente de forma errada, contrariando o bem comum, o bem-estar social, ele quebra o decoro parlamentar. E quebrando o decoro parlamentar, ele pratica uma infração, volto a dizer, também política administrativa. E, por via de consequência, pode ser punido independente das ações criminais. Então, a cassação por quebra de decoro guarda alguma similaridade com a cassação do crime de responsabilidade dos próprios presidentes da República e governador, porque as infrações são político-administrativas. Vamos falar agora um pouco sobre a relação entre os poderes executivo e legislativo. O senhor é parlamentar já há algum tempo, mas também já participou do poder executivo em algumas oportunidades, sendo inclusive vice-governador entre os anos 1995 e 1998. Em tese, uma das principais funções do parlamento é exercer a fiscalização sobre o poder executivo. Mas para o exercício dessa função, deputado, é fundamental que os parlamentares mantenham sua independência. Como o senhor enxerga a relação entre os poderes na política contemporânea? Eu considero que
nossa Constituição da República, ela precisará, em algum momento, de uma revisão quanto a um conceito que eu não concordo, que o sistema constitucional nosso é do sistema presidencialista. E lá está dito na Constituição que os poderes são independentes e harmônicos entre si. E diz mais ainda, que uma das funções importantes do parlamento é fiscalizar o poder executivo, principalmente nas suas ações de executar o orçamento público. Ora, então, como essa mesma Constituição pode admitir que aquele que vai fiscalizar o poder executivo seja secretário de Estado ou ministro? Não é cabível. Se o sistema fosse parlamentarista, isso poderia ser viável. Num sistema presidencialista, no meu entendimento, não. Então, por si só, isso já impõe uma relação muito ruim, no meu entendimento, entre os poderes executivos e legislativos. Isso é a prática nos municípios, nos estados e na União. Então, esse é o primeiro problema. E a Constituição diz que são poderes harmônicos e independentes entre si. Ora, a primeira coisa que um chefe de executivo faz é querer garantir a maioria no parlamento. E aí começa a quebra de princípios éticos e, às vezes, alguns princípios também morais. Porque um parlamentar, ele pode indicar uma pessoa para o cargo, para um determinado cargo. Não tem proibição constitucional, não tem nenhuma proibição constitucional. Mas teria que indicar alguém altamente qualificado e de conduta proba, porque ninguém pode indicar nem incompetente, nem nenhuma pessoa para roubar o erário. E aí já começa a ter os desvios de condutas. Então, eu acho que essa relação ela precisa ser muito bem analisada e duramente criticada. A gente acabou de ver a eleição no Congresso Nacional. As manchetes dos jornais estavam eivadas de notícias de que, para conseguir a maioria para eleger determinado parlamentar para presidente da Câmara, houve grandes acordos com o Poder Executivo. Isso, no meu entendimento, já macula esse processo de escolha. Eu tento, e acredito que outros parlamentares façam isso, quando vou votar para um presidente da casa, a qualificação primeira que eu desejo é que ele seja chefe do meu poder e, para isso, seja independente do Poder Executivo. E que tem exatamente como questão central o trabalho do parlamento para o bem-estar coletivo e não para o bem-estar de um indivíduo, de um parlamentar. Então, eu acho que essas relações entre executivo e legislativo, e agora também entre executivo e judiciário, e aí estou falando na União, estão conspurgadas. Porque toda hora que eu abro os jornais, estou falando dos jornais, eu leio assim, o senhor fulano de tal do judiciário está votando assim porque está de olho no cargo de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou porque o presidente da República disse publicamente
que tem muita empatia por ele. É realmente uma inversão total. O princípio fundamental de um juiz é a imparcialidade. É julgar o que está no processo e não as influências externas. Tem até um termo no judiciário que eu ouvi há poucos dias, muito estranho, que você pede uma audiência a um juiz para fazer embargos auriculares. O juiz tem que ouvir todo mundo, com a imparcialidade que lhe cabe, a defesa e a acusação. Mas o princípio do juiz é a imparcialidade. Além do mais, Pedro, juiz e Ministério Público, eu aprendi desde os bancos escolares, os bancos universitários, que juiz e Ministério Público fala no processo, o juiz sentenciando e o Ministério Público acusando. Aqui a gente vê alguns juízes e alguns membros do Ministério Público ter palanque para discursar toda hora. Tem que falar no processo. Como é que você muitas vezes tem um processo sigiloso? É sigiloso para você consultar, mas está todo vazado na grande mídia. Então, tem que haver um conserto para os comportamentos serem éticos em todos os poderes. E quem foge dessa linha tem que ser punido, ou por quebra de decoro, ou por crime de responsabilidade, não importa. Esse tem que ser o caminho de todos. Agora, também não pode, voltando lá à pergunta inicial que você fez, por desvio de conduta de um membro do Ministério Público ou de um juiz, você querer cancelar todos os processos criminais. Isso é um outro absurdo. Absurdo que está unindo diversas correntes políticas para querer dizer assim, tudo que a Operação Lava Jato fez foi errado. Claro que não foi. Porque tem muitos processos lá que já estão julgados em duas instâncias, com juízes e desembargadores diferentes. Deputado, nós falamos aqui sobre os conceitos de ética e moral, da forma como esses conceitos se inserem na sociedade e na política, de temas de grande relevância, como a Operação Lava Jato e o impeachment do governador afastado Wilson Witzel, e, por fim, na necessidade da independência da relação entre os poderes na política contemporânea. Eu tenho certeza que os ouvintes gostaram muito de mais esse episódio com questões tão enriquecedoras. Agora, vamos ao quadro Bola Dentro e Bola Fora. A bola fora de hoje vai para a Superintendência Regional do IBAMA, aqui no Rio de Janeiro. Pelo descaso absoluto, com setas lá de Seropédica, que é o local onde você deveria cuidar dos animais que a Polícia Federal, a Polícia Florestal, apreenderam das mãos daqueles que cometem a atividade ilegal de capturas desses animais na natureza. E a Superintendência do IBAMA, por descaso, por incúria, por incompetência, deixou morrer, nos últimos meses, mais de 600 animais, mostrando um quadro lá nas setas deprimente. A superintendência deveria combater o crime ambiental e não combate. Por quê? Todos os procedimentos de multas por crimes ambientais estão paralisados, com risco, inclusive, de prescrever esses crimes. E aquela área que a Superintendência do IBAMA devia dar um tratamento exemplar para a recuperação desses animais silvestres e, depois de recuperados, reintroduzi-los na natureza, a Superintendência do IBAMA ajudou a dizimá-los
cometendo um crime ambiental violentíssimo. Então, a bola fora vai para a Superintendência Regional do Estado do Rio de Janeiro, do IBAMA. A bola dentro, eu vou fazer uma homenagem à grande nação rubro-negra, que comemorou na última quinta-feira o bicampeonato brasileiro de futebol. E queria lembrar que no estado que está tão maltratado como o Rio de Janeiro, o Flamengo passa a ser um dos raros orgulhos do estado do Rio de Janeiro. Mas sempre louvando todos os outros clubes do nosso estado que bravamente competiram no campeonato nacional. Obrigado a todas e todos pela audiência e até a próxima semana.